deputado Bernardo Santana. O relator não está presente. Eu peço ao relator que proceda à leitura do seu voto. O projeto é o item 5. O item 5. Item 5, vamos lá. O item 5 é o projeto de lei 317 de 2011, que foi apresentado pelo ilustre deputado Antônio Bulhões, e que veda a utilização de carvão vegetal produzido com matéria-prima oriunda de extrativismo. Alterava, na sua versão original, a Lei 4771, que era o antigo Código Florestal, o que hoje não seria possível, uma vez que temos um novo Código Florestal. O que eu observei, presidente, no meu substitutivo, ao tomar o cuidado de não citar a lei no substitutivo e de citar para se incluir aonde couber, e justificando, inclusive, que era porque estávamos em fase de votação de Código Florestal. Eu me senti, presidente Sarney e nobres pares, muito à vontade para relatar esse projeto, porque ele originalmente foi apresentado pelo deputado Fernando Gabeira. E o deputado Fernando Gabeira o apresentou em face de uma audiência pública, que consta aí do meu voto, a transcrição, aonde estava presente o ex-deputado federal por Minas Gerais, Paulino Cícero de Vasconcelos, como na época presidente do Sindifé, e estava presente também os diversos deputados que compunham aqui a Comissão de Meio Ambiente. E eu gostaria, presidente Sarney, de atenção nesse ponto, porque quando o então deputado Gabeira apresentou esse projeto originalmente, o meu nome foi citado como presidente da Associação Mineira de Silvicultura, e que, à época, tinha proposto em Minas Gerais um pacto da sustentabilidade, que hoje é responsável por estar levando Minas Gerais à sustentabilidade de plantio de floresta plantada, de autossuprimento. E ele cita, e eu tenho aqui no meu voto, as citações, falando de que a intenção dele era repetir o que nós fizemos naquela época em Minas Gerais a nível nacional. Ocorre que algumas coisas, quando o projeto foi reeditado pelo nosso ilustre Antônio Bulhões, não foram observadas, foram modificadas aqui do original. Então, eu gostaria de tocar os pontos mais sensíveis. Primeiro, não existe produção de carvão vegetal legal oriunda de extrativismo, porque não há licença para desmate para fazer carvão dentro da lei. Se houver um desmate com o objetivo único e exclusivo de fazer carvão, esse desmate é ilegal. Esse carvão é ilegal. Ele, obviamente, não vai contar com licença. O que existe por parte dos órgãos ambientais é autorização para supressão, para uso alternativo do solo. E aí, essa madeira, por lei federal, tem que ter aproveitamento e acaba sendo para energia. E eu gostaria de dizer aqui algumas coisas rápidas sobre o objetivo do Pacto da Sustentabilidade que motivou o deputado Gabeira a apresentar esse projeto, que era a necessidade de assegurar ofertas de produtos e subprodutos florestais ante uma demanda crescente de mercado, sob pena de não restar alternativa se não reduzir o processo de desenvolvimento, reduzindo o consumo dessa matriz energética, que no nosso país ocupa um lugar importantíssimo, a questão da celulose, e acabar pressionando madeira nativa. Floresta plantada, 1 hectare de floresta plantada substitui em produção de madeira 10 hectares de floresta nativa. Então esse Pacto da Sustentabilidade, que foi assinado com Minas Gerais e acabou originando na nossa lei estadual, previa a possibilidade de plantio, meu querido Ricardo Trípoli, previa
o fomento florestal, a aquisição livre nos mercados de plantio já realizados e o comprometimento do poder público visando a atuação efetiva junto às fontes de financiamento, criação de marco legal, entre outros. Adaptando a esse pacto e voltando à ideia original do deputado Fernando Gabeira, que citou que queria fazer esse pacto da sustentabilidade a nível nacional, meu presidente Pena. O Gabeira, que ontem Vossa Excelência falava tão bem e com planos tão grandes e importantes para o futuro, foi convidado por nós para estar em Minas e conhecer essa experiência e, vamos dizer assim, comprou a ideia, trouxe e apresentou. É uma reapresentação por parte do nosso deputado Antônio Bulhões, mas que faltavam alguns pontos que eu coloco aqui. Então, eu coloco no artigo 1º, no substitutivo, que é preciso salientar que a proposta visa inibir e vedar desmatamento ilegal, irregular. Eu acho que, assim, presidente, não precisa fazer a leitura do relatório. Nós temos orador. Até para votar contra é bom entender no que está votar contra, para não dar contradições, né? O pacto não a ideia aqui é coibir o uso de produtos e subprodutos de vegetação ilegal. Porque é legal, é impossível você proibir. É impossível porque depende do órgão ambiental liberar ou não. Mas o que nós estamos tentando aqui é criar um incentivo, fazer aqui a prática de premiar a virtude, para que possa ser feito plantio florestal. Então, por isso, no substitutivo, nós tiramos o artigo 1º, porque o artigo 1º veda o uso, a produção de carvão com madeira extraída ilegalmente. Isso aí, com madeira extraída, não diz como. Isso aí já existe já existe dentro do coisa de que não existe licença de desmatamento para fazer carvão, só para supressão, para uso da alternativa do solo, e uma obrigatoriedade legal de dar destinação econômica aos produtos e subprodutos, sendo vedado expressamente o uso de fogo. Então, nesse contexto, inviabilizar o uso e consumo de todo e qualquer produto e subproduto da flora nativa é impossível legalmente, porque o órgão ambiental ainda pode autorizar em algum lugar um uso alternativo e tem que se dar uso a essa madeira e, de fato, queimá-la, jogá-la fora é pior. Artigo 2º. Como eu disse, ele é desnecessário porque não existe o que ele busca vedar, que é licença para desmatar, para fazer carvão. Isso não existe. Se for feito, é ilegal, inclusive, está previsto nos tipos penais das leis de crime ambiental. E o parágrafo 2º, o primeiro prejudicado por isso, o segundo também prejudicado na medida em que o objetivo da lei é vedar a produção de carvão de forma ilegal. E as destinações dispostas nesse parágrafo são todas legais e já estão previstas por lei, e se outras surgirem por força de lei também o serão, pela supressão do artigo. Artigo 3º, eu relato pela aprovação do texto com a modificação de redação que lerei aqui no substitutivo de forma sucinta e rápida. Estou a adotar o projeto, voltando ao que era o original, que era a intenção do deputado Gabeira, que propôs pela primeira vez, mas que propôs, repetindo o pacto, que, como eu disse, tem mostrado resultado em Minas Gerais. O artigo 3º eu tenho relatado pela aprovação, modificando... Deputado Santana, você se me permite uma parte? É rapidinho. Nós vamos começar a hora do dia já. Se você, eu já li o parecer, não sei se os demais já leram, com todo respeito a vocês, se vocês pudessem votar, eu acho que já tem consciência formada aqui dos novos membros, pudéssemos votar já para poder avançar, senão já chamam lá, nós não vamos conseguir tocar a sessão hoje aqui. Eu faço um apelo a Vossa Excelência. Muito obrigado. Tudo bem, então eu vou partir do pressuposto que todos os deputados leram com a maior atenção meu parecer, né? E vão, na hora, inclusive, de votar, comentá-lo